Vamos lá, galera. Galera, vamos falar um pouco hoje sobre ligação iônica. Aliás, vamos falar de elétron e os ânions. Os ânions, eles vão ter elétrons faltando. Então você vai ver sempre nas ligações iônicas esse positivo e negativo. Outra coisa importante que é salientar que sempre nós vamos ter aqui nas ligações iônicas um metal e um não metal. Beleza? Desta forma. E sempre lembrando, nos metais sempre vai sobrar elétrons, por isso que é positivo. Nos não metais sempre vai faltar elétron, por isso que é negativo. E a ligação iônica que consiste numa ligação entre um metal e um não metal, certo? Passando adiante, vamos ver a ligação covalente. Nós vimos lá que a ligação iônica acontece entre o metal e o não metal. Já a ligação covalente, ela vai ocorrer entre não metais, certo? Eu posso, por exemplo, falar do monóxido de carbono, certo? O monóxido de carbono. O que acontece? O carbono é um não metal. O que acontece? Ele está faltando um oxigênio. Esse aqui está precisando de um e esse está precisando de outro. E aí o que que faz? Aí vem lá ó, o carbono com elétron faltando e vem o carbono, o oxigênio também com elétron faltando. E o que acontece? Eles se juntam assim compartilhando o elétron. Tudo bem? Então, dando continuidade, nós vamos ter aqui a ligação metálica. Certo? Tanto, nós vamos ter aí o composto iônico, que geralmente são sólidos, certo? Compostos covalentes, que nós temos aí no caso aí, certo? Líquidos, certo? E vamos ter também o composto metálico, que é também sólido, ok? Composto iônico. O composto iônico ele vai ter o ponto de fusão alto e o ponto de ebulição também. Eles são isolantes, certo? Meio termo. Por que eles são isolantes? Se for, no caso, o metálico, certo? Aqui não é uma ligação entre o metal e o não metal, uma parte dele vai ser condutor, outra não é condutor. No caso dos metais, eles são 100% condutores, ok? Então é por isso que você não vai usar a chavezinha do céu, certo? O que é a chavezinha do céu? É aquele instrumento parecido com isso que você enfia na tomada, certo? Então, por que isso acontece? Porque ele é um metal, então ele vai transmitir toda essa informação para você, certo? Vindo para cá, geralmente os íons eles são rígidos e quebradiços, são sólidos, cristalinos, certo? Enquanto a ligação covalente ele vai ter o ponto de fusão baixo e o ponto de ebulição também baixo, certo? Eles são isolantes, ok? E eles podem ser encontrados através de gases, lembra do gás carbônico, gás oxigênio, certo? E também eles são sólidos mole, podem ser sólidos moles, ok? Já a ligação metálica, ele vai ter um alto poder de fusão e um alto poder de ebulição. Eles são sólidos, maleáveis, certo? E vão ter um brilho, ok? Um brilho metálico.
certo? Aí nós temos aí, por exemplo, a ligação covalente. O que nós vamos observar? Eu tenho aqui, ó, o carbono, e o carbono ele tem 4 elétrons para compartilhar. Significa o quê? Que na natureza o carbono sozinho ele precisa de 4, aliás, ele necessita de mais 4 elétrons. Por que esses elétrons? Para poder, então, o carbono ele vai precisar de 4, certo? O oxigênio vai precisar de 2. O que eles vão fazer? Eles vão compartilhar. Ó. Ele compartilha este 2 aqui, ó. Compartilha com esse. E ele compartilha com esse. Ok? E esse carbono aqui, ó, ele vai compartilhar com esse oxigênio e compartilhar com esse oxigênio, formando o que nós chamamos então de ligação covalente. Então, se a gente for contar, aqui nós vamos ter quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bateu na regra dos octetos? Sim, bateu na regra dos octetos, certo? Então, 8 elétrons na sua última camada. Tudo bem? Vamos aqui para um outro exemplo. Aqui nós temos o óxido nítrico. Certo? Aliás, não é o óxido, é o ácido nítrico, que é... Ele aqui no caso ele vai ser um ácido, ok? O que nós vamos observar? O nitrogênio ele vai precisar de 3 elétrons. Ou seja, ele está faltando 3 elétrons. Certo? Nós vamos ter aqui o oxigênio. Então ele vai compartilhar 2 aqui, ó. Ele compartilha 2 aqui, como esse exemplo que está embaixo. Certo? Compartilha aqui um com esse daqui e compartilha o outro com esse daqui, ó. Certo? Então deixando então bem balanceado. Se a gente for contar, a gente vai ver, ó, quantos elétrons vai ter o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. O nitrogênio 3, 5 e 8 aqui, ó. Certo? Então, se você observar, vai formar mais ou menos esse composto. Certo? Então, só para a gente resumir. A ligação iônica vai ter um que perde, outro que ganha. A ligação covalente, elas sempre vão compartilhar elétrons, certo? Para manter, então, o equilíbrio de elétrons, certo? Para entrar na regra dos octetos, ou seja, para ter 8 elétrons na sua última camada, certo? Então, isso é interessante, ok? E sobre ligações químicas, para princípio é isso, certo, pessoal? Vamos deixar o restante para uma próxima ocasião.